O dia 11 de agosto de 2011 ficou marcado para a magistratura brasileira pelo frio assassinato da juíza Patrícia Scioli. Ela foi morta com 21 tiros pelo crime organizado quando chegava em casa em Niterói. A magistrada era conhecida pela coragem e dedicação à justiça. Neste mês que completa um ano da tragédia, o Brasil Justiça vai fazer uma série de entrevistas para focar a segurança dos magistrados e dos fóruns. O nosso entrevistado é o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia, que também é presidente da Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais e diretor da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB. Como sempre, está aqui com a gente o jornalista Michel Medeiros. Doutor Getúlio, muito obrigada pela sua presença aqui no Brasil Justiça. Prazer é meu estar aqui presente também. Doutor Getúlio, a morte da juíza Patrícia Scioli está completando um ano agora no dia 11 de agosto. Que lições a gente pode tirar dessa tragédia? Na verdade, foi um fato lamentável, ocorrido no dia 11 de agosto, curiosamente o dia que se comemora a criação no Brasil dos cursos de Ciências Jurídicas e Sociais, que ocorreu em 1827, e foi marcado por esse trágico incidente envolvendo a juíza Patrícia Scioli. Na verdade, embora existissem, antes desse fato, algumas questões no Brasil que preocupantes, esse foi um marco. E a partir daí, o marco pelas características, pela situação, pela forma de atuação do crime organizado, pela violência com que ocorreu. E isso realmente foi um marco que, com esse impacto que causou em toda a magistratura, não só nos juízes, mas em toda a sociedade brasileira, houve uma preocupação, aí sim, muito mais presente do CNJ, dos tribunais, da própria MB em relação a essa questão de ameaça a juízes. O senhor acha que com a morte da juíza Patrícia Scioli, a magistratura ficou intimidada? E como fazer para superar essa sensação também? Embora cause uma preocupação, na verdade, algum juiz sempre vai substituir. Isso ocorreu lá, não só mais de um juiz foi designado para aquela vara específica. Mas que causa uma preocupação maior, acho que não é tanto a magistratura. A preocupação maior é toda a repercussão disso na sociedade. Quer dizer, se a sociedade percebe que um juiz, que é uma autoridade pública, pode ser ameaçado ou até ser vítima de um crime organizado, imagine como é que ela se sente, como essa pessoa do povo vai se sentir. Por isso ela é preocupante, lógico, causa uma preocupação a todos nós, a todos os juízes, não só esse incidente, diversos incidentes que estão ocorrendo no Brasil, mas eu acho, me passa a impressão, na verdade, que isso é uma questão de segurança pública nacional, não só afeta os juízes, mas a toda a população brasileira. Doutor Getúlio, por que tem aumentado as ocorrências contra os magistrados e os fóruns? Talvez não houvesse antes uma divulgação tão inequívoca e clara do que está ocorrendo. Na verdade, sempre houve problemas em relação aos fóruns, Falta de vigilância, falta de segurança, o roubo de armas. Mas a partir de 2010, de abril, quando o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma resolução exatamente determinando a todos os tribunais que providenciassem no prazo de um ano a instrumentalização da segurança para os juízes e para os prédios, instalações para os prédios, os fóruns e tribunais, a partir daí começou a haver uma preocupação mais efetiva dos tribunais. Na verdade, são fatos esporádicos que ocorriam, eventuais que ocorriam, e que alguns é interessante ressaltar que a questão de segurança nos fóruns, nos tribunais, na verdade, não é só para os juízes, é para quem circula ali. Então, você imagina a quantidade de pessoas que circulam num fórum de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre. Então, a questão da segurança que deva ser colocada ali, a vigilância permanente, não é só para a segurança do juiz, do Ministério Público, não, é para a segurança das pessoas que ali circulam também. Porque, embora a resolução tenha especificado, ressaltado a necessidade de segurança, especialmente em várias criminais, execução penal, etc., na verdade, isso está ocorrendo hoje em vara trabalhista, em vara da família, pessoas que não aceitam a decisão ali ocorrida e se revoltam e atingem a outra parte, não só o juiz, mas a própria outra parte. Então, a segurança das instalações tem sido
pelo menos tem sido ampliada essa questão da segurança, exatamente pela preocupação da segurança dos juízes e das pessoas que circulam ali. O senhor diria que a magistratura se tornou uma profissão de risco? Sempre foi. Ser juiz sempre foi profissão de risco. Há algumas atividades que na essência trazem um grau de, não só de responsabilidade, mas de perigo iminente. E a magistratura sempre existiu e sempre vai existir essa preocupação. Agora, mais do que antes, mas agora, creio eu, faça parte de um contexto de insegurança nacional. Não é só o cidadão, qualquer pessoa hoje está insegura. Um juiz que se sentir ameaçado, o que ele deve fazer? Acho que o primeiro ato dele é comunicar isso ao seu tribunal, seja TRF, TRT, Tribunal Militar ou Tribunal Estadual. Acionar, porque hoje os tribunais deveriam ter, de acordo com essa resolução, todos os tribunais deveriam ter equipes de segurança de juízes prontas para entrar em ação a qualquer momento. E, na verdade, alguns têm, mas nem todos os tribunais implementaram essas medidas. Por isso que a AMB tem a intenção de fazer uma reunião dessas comissões para discutir efetivamente o que cada um tribunal implementou no seu estado de acordo com essa resolução. E como o senhor avalia a estrutura dos fóruns, nesse sentido de dar mais segurança a magistrados, à sociedade e também ao servidor público? É precário hoje. Os fóruns, as instalações, é mais fácil você entrar em qualquer prédio privado, empresa privada, do que num prédio público. Se você entrar numa empresa privada, aqui mesmo, se você ingressar aqui nesse prédio, você vai perceber que pedem identificação, que fazem um cadastro. Você entra no fórum sem qualquer identificação. Então, os fóruns hoje, a questão de segurança dos fóruns hoje é muito precário. Falta efetivo para esse tipo de trabalho. Esse não é um trabalho específico de Polícia Militar. A Polícia Militar faz a segurança externa, é um trabalho de uma vigilância própria do tribunal. Isso reflete num custo para o tribunal. E a resolução já previa, e até hoje só um estado implementou a criação de um fundo de segurança pública, um fundo estadual de segurança para o Poder Judiciário. Embora a resolução seja de 2010 e tivesse tem um prazo fixado até abril de 2011 para a implementação, inclusive da criação desse fundo, pelo que se sabe, apenas hoje um estado do Ceará é que implementou essa criação desse fundo de segurança, que é imprescindível para a criação de qualquer outro mecanismo de segurança. Doutor Getúlio, sobre a questão da escolta, né? O magistrado que ele for ameaçado, ele tem direito a ter escolta ou não? Tem. Todo magistrado que sofre uma ameaça tem direito a uma proteção pessoal dele e da sua família. Ele não gosta disso. Nenhum magistrado gosta de ter uma escolta pessoal de segurança. Até porque a privacidade dele desaparece, dele e da família. Mas ela é essencial em alguns momentos. E cabe ao seu tribunal, ao tribunal correspondente, seja tribunal TRT, estadual, TRF ou tribunal militar, fornecer essa escolta 24 horas por dia. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Corrêa, vai falar sobre as propostas de melhorias para a segurança dos fóruns e dos juízes. Não saia daí, a gente volta rapidinho. A AMB realiza entre os dias 8 e 10 de agosto o primeiro Congresso Internacional de Magistrados sobre Meio Ambiente no Centro de Convenções do Hotel Tropical, em Manaus. O objetivo do encontro é enfatizar a ideia de que o direito ambiental rompeu barreiras territoriais e ideológicas e ainda apresentar soluções para os problemas decorrentes ao mau uso do meio ambiente. Garanta sua inscrição até o dia 2 de agosto no site amb.com.br/da. Nós, juízes brasileiros, nesse 11 de agosto que se aproxima, vamos fazer no Rio de Janeiro, no dia 10 e no dia 11, com apoio da AMAERJ, várias atividades para relembrar a perda da nossa colega, que não pode ficar esquecida.
Estamos de volta com o Brasil Justiça. No programa de hoje discutimos os efeitos da tragédia da morte da juíza Patrícia Scioli, que neste mês completa 1 ano. Neste bloco, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Corrêa, que também é diretor da Secretaria de Segurança dos Magistrados da AMB, vai abordar as diversas propostas para trazer mais segurança aos fóruns e aos juízes. Doutor Getúlio, em abril deste ano, a AMB realizou o curso de segurança para magistrados que foi em São Paulo. Qual a abordagem, qual o resultado desse curso? Esse curso foi coordenado pela Escola Nacional da Magistratura, da AMB, e pelo Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Para nós foi muito interessante, mais de 45 juízes participaram, e foi interessante porque se pôde perceber a fragilidade que é qualquer situação de qualquer autoridade, e muito mais do juiz. Foi demonstrado, tanto com palestras quanto na prática, situações corriqueiras do dia a dia, em que se percebe realmente que o juiz torna-se um alvo muito fácil, seja dentro do fórum, atuando lá onde a segurança é mínima, seja no dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano. E foi tão relevante esse curso, a importância para nós desse curso, porque, Renata, a questão é o seguinte, é que, na verdade, o Brasil não tem cultura de segurança pública. E nós não temos, muito menos ainda, cultura de segurança de magistratura. Eu tenho visitado alguns países, até pela Sociedade Internacional, e tenho convivido com juízes de outros países, e para eles esse tipo de segurança que para nós hoje é excepcional, é o cotidiano deles, é o normal deles, sem a presença de qualquer ameaça iminente. Então eles vivem numa situação já de segurança normal para toda a magistratura. Para nós é exceção. A nós o magistrado só passa a ter um acompanhamento de uma segurança quando houver uma ameaça efetiva e concreta, e comprovada ainda. E mesmo assim há tribunais que não disponibilizam de imediato, né? Tem que fazer uma investigação, uma verificação da necessidade dessa segurança. Então nós precisamos, e a razão da criação dessa secretaria, na verdade, pelo presidente Calanda, já no início do seu mandato, foi exatamente a criação de uma cultura de segurança. Nós não temos cultura de segurança. E esse tipo de evento, desse seminário, torna-se importante porque você consegue avaliar a necessidade em toda a sua atividade dessa segurança do juiz. Segurança de tecnologia, de informática, por exemplo, segurança de acesso às instalações, segurança pessoal, manuseio de armas, se for o caso, porque eu acho que todo juiz deveria ter realmente condições de portar uma arma e usá-la se necessário. Então, na verdade, a questão da cultura acho que é essencial. O mais importante para nós é conscientizar ao magistrado, porque o problema da segurança não é só de quem faz a segurança, é conscientizar o magistrado de que como ele deve agir quando se torna ele vítima de uma ameaça. Então, a questão não é só ter um pessoal qualificado para te acompanhar, é ter um pessoal qualificado para te acompanhar e você ser orientado a como ser acompanhado. Você tem que colaborar com essa segurança também. Você não pode ter a seu bel prazer, a sua livre vontade de ir a qualquer lugar, sem fazer uma consulta e haver um aval dessa comissão de segurança. Então, realmente queria ressaltar esse aspecto. A importância dessa secretaria na AMB é a conscientização permanente da necessidade de que os tribunais realmente se preocupem com a segurança do juiz. Entre as propostas para ampliar a segurança dos magistrados, tem uma relacionada à criação de um batalhão judiciário. O senhor considera eficaz essa medida, essa proposta? Eu acho que tem que se respeitar a questão da federação, do ente federado, a autonomia desse ente federado. Você não pode impor um batalhão judiciário a todos os estados. Por exemplo, há estado como Brasília, em que tem uma polícia judiciária própria. O Brasil tem esse problema. O Brasil é um país de culturas completamente distintas, de formações diferenciadas, já que se respeitar isso. Em Brasília tem uma polícia judiciária. No Rio de Janeiro você tem um grupo que atua, que é composto de policiais militares convocados com essa finalidade no tribunal. Então, cada estado tem um modelo diferenciado. Eu não sei se o batalhão judiciário seria importante, seria essencial. O importante é que você tenha um grupo qualificado para agir nesses casos. É evidente que há necessidade de ter uma vigilância permanente nos fóruns,
pode ser até uma guarda privada do tribunal, guarda privada, uma segurança privada, possa ser utilizada no dia a dia, na segurança normal dos fóruns e tribunais. Agora, para a atuação como segurança pessoal de magistrado, tem que ser pessoal altamente qualificado. Doutor Getúlio, como é que fica a definição constitucional de que a segurança pública é prerrogativa do Estado por meio das polícias militares e civis? Por isso que a MB, tanto é que a MB propôs, nesse projeto de lei do crime organizado, que recentemente foi aprovado no Congresso, está para ser sancionado, propôs e havia um dos artigos ali, tinha a previsão exatamente dessa segurança, como seria, a segurança seria uma segurança nacional. E, na verdade, você não pode impor uma segurança nacional a um Estado onde tem uma polícia própria judiciária, como é o caso, repito, de Brasília. Então, na verdade, nós temos que respeitar aí a autonomia desses estados e desses tribunais, naquilo que eles acham mais adequado para cumprir aquela finalidade. Doutor Getúlio, não só a magistratura, como toda a sociedade, vive sobressaltada, bastante assustada com a questão da violência. O senhor acredita que ainda é possível vencer o crime organizado? Na verdade, o empenho para que isso seja possível, o empenho tem que ser de todos. É o judiciário que vai aplicar essa nova lei, ou que aplicam as leis, do legislativo na implementação de legislações que possibilitem efetivamente o combate a esse crime organizado, das polícias que têm estrutura para isso, porque as polícias hoje do Brasil, tanto federal quanto civil e militares, falta realmente uma instrumentalização melhor dessas polícias. Enfim, acho que é uma batalha hercúlea para vencer o crime organizado. Dentro do anteprojeto do Código Penal, tem alguma questão relacionada à segurança? Não, embora tenha feito uma análise superficial do anteprojeto, não percebi como causa agravante ou como causa de aumento algo que já nos era há muito tempo. Nós estamos reivindicando isso, que tramita no Congresso já alguns projetos de lei, que era exatamente uma agravação da pena ou uma estipulação, fixação de uma causa de aumento para alguns crimes, quando a vítima for agente do Estado em razão da sua função. Então, se alguém comete um crime contra um juiz, um promotor, um policial, ou qualquer outra autoridade, em razão da sua função, ele teria um acréscimo da pena em razão. Você daria, é evidente que daria uma proteção maior a esse agente do Estado. Ok, muito obrigada. No próximo bloco, o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia, vai falar sobre o projeto aprovado no Senado que cria o julgamento colegiado para o crime organizado e também sobre o futuro da Justiça Militar no Brasil. A gente volta rapidinho, não saia daí. Estão abertas as inscrições para o curso de Jurisdição e Psicanálise promovido pela Escola Nacional da Magistratura e o Núcleo de Psicanálise da Universidade Federal do Paraná. Os interessados em participar têm até o dia 2 de outubro para garantir uma das 50 vagas no curso que será realizado entre os dias 7 e 9 de outubro em Fortaleza. Inscrições no site enm.org.br. Para a MB, para a associação, esse é um dia importante que nós devemos, além de homenagear a bravura da colega magistrada que no exercício da sua função acabou tendo a vida tirada, mas também para fazer o registro de que a magistratura necessita de um olhar mais prudente do Estado na questão da segurança. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. O nosso entrevistado é o juiz da Justiça Militar de Santa Catarina, Getúlio Correia. Nos 2 blocos anteriores, falamos sobre a morte da juíza Patrícia Scioli e a segurança dos fóruns e dos juízes. Agora vamos conversar sobre o projeto aprovado no Senado que cria o julgamento colegiado para o crime organizado. Doutor Getúlio, que avaliação o senhor faz do projeto aprovado no Senado que cria o julgamento colegiado para o crime organizado? Ele é bom para o juiz porque ele dilui a responsabilidade. Né? A responsabilidade da condução do processo não passa só por uma pessoa.
Então imagine-se daquele caso da juíza Patrícia Scioli, por exemplo, se houvessem 3 juízes responsáveis pelo caso, talvez não houvesse a execução. Mas como era uma só e havia um temor de que ela decretaria a prisão preventiva deles, o que já havia sido decretado, na verdade, acabaram executando. Então essa lei, por esse aspecto da possibilidade de um julgamento colegiado, acho que dilui a responsabilidade, prevê algumas questões de sigilo de alguns atos, que provavelmente serão questionados se a legalidade desses atos. E é interessante porque aquela questão que o Michel perguntou, prevê no artigo 9º sobre a proteção pessoal. Dispõe que a proteção pessoal será prestada de acordo com a avaliação realizada pela Polícia Judiciária e após a comunicação à autoridade judicial ou ao membro do Ministério Público, conforme o caso. Então, quem faria essa proteção? Polícia Judiciária, órgão de segurança institucional, por outras forças policiais ou de forma conjunta. Isso foi uma colaboração da MB, porque aqui sim foi exatamente com essa previsão de que algum estado tenha a sua polícia judiciária própria e outros estados optaram por ter uma força policial mista como órgão de proteção pessoal. Agora, como que essa medida vai funcionar de forma prática? Quem vai julgar? As reuniões vão poder ser sigilosas, esses juízes? Não, algumas decisões podem ser sigilosas, as decisões serão colegiadas, coletivas, sem votos divergentes, para evitar que alguém assuma a responsabilidade. Então, nesse aspecto é interessante. Agora, vamos ver na prática como vai funcionar isso. Me preocupa essa questão. Hoje, eu gostaria até de tocar num ponto que nós ainda não falamos. Hoje a nossa vida está muito defassada, em regra geral, né? A nossa vida está acessada em qualquer site, página social, todos têm acesso a informações, e por isso essa decisão dessa chamada Lei de Acesso à Informação, Lei da Transparência, que publicou o nome dos juízes com os seus vencimentos e respectivos descontos, etc., eu acho que não contribui em nada para a segurança. A fixação dos cargos com salário seria razoável e atenderia à lei, sem necessidade de fixar nome de pessoas, quais o desconto. Até o ministro Aires Brito recentemente reconheceu que há alguns excessos que você passa a ter na sua vida, a sua privacidade devassada em relação a algumas informações que não deveriam constar ali. Então, eu acho que essa lei do acesso, nesse aspecto, eu acho que ela agravou um pouco mais a questão da segurança. O julgamento do colegiado para o crime organizado, o senhor acha que a lei pode reduzir as ameaças aos magistrados? Sensivelmente. Com certeza, o fato de ser um colegiado que toma essa decisão, assim como você nunca ouviu falar em ameaça a uma Câmara Criminal num Tribunal de Justiça, a uma turma, a um colegiado que toma uma decisão num tribunal. É muito mais comum você ouvir falar na ameaça a um juiz que efetivamente atuou no processo, não a um colegiado. E que decisões estariam sujeitas ao julgamento desse colegiado? Só essas que prevê como crime organizado, né? Inclusive a lei fixa esse conceito, que é a associação de 3 ou mais pessoas com divisão de tarefas, com a intenção de obtenção de alguma vantagem e cuja pena mínima, ou pena mínima, seja igual, a pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou seja um crime transnacional. Então, até ela conceitua essa organização criminosa, coisa que antes as leis tinham uma certa dubiedade na interpretação nessa conceituação de crime organizado. O senhor é presidente da Associação da Justiça Militar Estadual e também da Associação Internacional das Justiças Militares. Qual é o futuro da justiça militar no Brasil e em outros países? O Brasil já passou por uma reforma do judiciário, né, em 2004, além da Constituinte 88, passou por uma reforma em 2004. E dessa reforma, a Justiça Militar Federal foi preservada na íntegra como está. A estadual teve a sua competência ampliada, não só para julgar crimes, mas para julgar ações cíveis também, que decorram de atos disciplinares. Então, se o militar do Estado, bombeiro ou policial militar, sofrer uma punição administrativa ou for expulso da corporação e quiser ser reintegrado ou anular essa punição, ele vai ingressar com uma ação exatamente na vara militar. No âmbito de outros países, alguns países sofreram recentemente, passaram por essa reformulação. Mas o curioso é que há um consenso
nos países em que houve a reformulação. Nenhum deles houve extinção, com exceção da Argentina, que por uma razão muito específica houve extinção da justiça militar. Nos demais países houve apenas uma adequação, uma reformulação, mas preservando a justiça militar, porque entendem esses países, e há pouco tempo na Europa houve alguns casos desse tipo, de que a justiça militar é imprescindível à preservação da hierarquia e disciplina. Obrigada. Agora, no Brasil Justiça, vamos conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Gustavo Adolfo Plesch Pereira, eu sou juiz de Direito no estado de Sergipe, atualmente na comarca de Itaporanga da Ajuda. Desde os bancos da faculdade que eu sonhava com a magistratura, eu via nessa carreira a possibilidade de poder restabelecer a justiça para as pessoas, e essa é uma satisfação muito boa da minha profissão. Mas é preciso dizer que a magistratura também tem suas privações. O magistrado ele precisa ter uma conduta exemplar e ele precisa se privar de algumas atividades que normalmente o cidadão comum pode fazer sem maiores questionamentos. Então a magistratura acaba sendo um sacerdócio, e quem estiver com o propósito de entrar para a magistratura tem que ter essa consciência, né, do papel do magistrado e da importância da conduta do magistrado como forma de exemplificar para a sociedade. Agradeço ao juiz Getúlio Corrêa pela entrevista. Renata e Michel, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu acho, como eu disse no início, que isso sirva, ou pelo menos possibilite uma conscientização futura da necessidade dos tribunais atentarem para a segurança dos juízes, para a segurança das instalações, repito, não só para os juízes e promotores que lá atuam, advogados, mas para a própria coletividade que gira em torno daquele tribunal, e que nós tenhamos essa consciência, porque, infelizmente, eu faço um exercício de predição ou de previsão de que esses casos, a tendência é aumentarem. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail, brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.